E aí, pessoal, beleza? Então, para essa aula introdutória, nós vamos falar um pouco dos ciclos biogeoquímicos, tá? Para a gente entender um pouquinho o que significa os ciclos, já que a gente vai estar falando sobre o meio ambiente, tá? Assim, para essa videoaula, para a gente poder ter vocês validando a presença nas aulas de hoje, eu vou pedir para vocês daí anotarem e passarem depois quais são as palavras-chave. Então, para cada vídeo vai ser um pouco diferente, a gente vai trabalhar também com aulas ao vivo, enfim. Tá? Então vai ter muitas variações em relação a cada um para também a gente poder ter uma coisa mais dinâmica. Tá? Para essa aula, então, vocês vão ter que me mandar 4 palavras-chave. Eu vou, em algum momento do vídeo, falar, olha, eu vou agora passar para vocês a palavra-chave, tá? E no final vocês vão ter que ter as 4, ou seja, só prestando atenção no vídeo. Então, vamos lá? Então, por que eu vou começar falando de ciclos biogeoquímicos? Eu vou começar a falar sobre os ciclos biogeoquímicos. Por quê? Porque são ciclos que envolvem o movimento dos elementos ou compostos que são essenciais à vida entre o meio biótico e abiótico. Então, como a gente vai falar de meio ambiente, de química aplicada ao meio ambiente, nós temos que falar dos elementos que fazem parte do meio ambiente, tá? E aí o biogeoquímico vem da junção das 3 palavras, que é bio, porque a transformação ocorre com a participação dos seres vivos, químico, porque esses ciclos eles acontecem através de sucessivas reações químicas, e gel, porque a origem de todos os elementos está associada aí à composição básica da superfície da Terra. O ciclo ele se realiza devido à energia solar, tá? Então nós precisamos aí da energia solar, que é através da fotossíntese. Nós temos também a evaporação da água, tá? Então a energia solar ela faz ocorrer a fotossíntese, que vai envolver o ciclo de vários elementos, como nós vamos ver hoje e na próxima aula também. E também nós temos o ciclo da água, onde está aí envolvida a evaporação da água. Tá? Eu posso considerar que existe sempre uma reciclagem de elementos nos vários ambientes e tenho aí uma constante disponibilidade deles para o meio biótico. Então veja, ó, nos ciclos biogeoquímicos, primeiro nós temos a ciclagem de nutrientes. Então, quando se fala de meio ambiente, isso é muito importante, né? Qualquer desequilíbrio que nós temos no ambiente, em quantidades, eu vou mudar essa ciclagem e pode acarretar desequilíbrios ambientais. Então, olha só, os nutrientes, que são os elementos essenciais da vida, são de 3 tipos principais. Nós temos os construtores, certo? Que constituem a vida, então fazem parte da constituição do bio, que é o carbono, o oxigênio, o hidrogênio e também o nitrogênio. Nós temos os macronutrientes, que são o sódio, o potássio, nós temos o magnésio, o fósforo, o enxofre, o cloro, o cálcio, e os micronutrientes, que são necessários também à vida, só que em menor quantidade, que são o flúor, o silício, entre outros. O ferro também, né, que constitui a hemoglobina. Bom, aqui a gente então analisa que dentro dos ciclos nós vamos ter 2 tipos principais, que é o gasoso e o sedimentar. Deixa eu pegar aqui uma caneta para ajudar aqui na transcrição. Tá? Então, o gasoso ele envolve a atmosfera como compartimento principal, né? Então, são todos os elementos que ciclam pela atmosfera. A gente já pode ter uma ideia, né, que são aqueles que formam os gases que nós conhecemos, gás oxigênio, gás carbono. Então, envolve aí o elemento carbono, o elemento oxigênio e os outros também. E temos também os ciclos que são sedimentares, que tem os sedimentos como principal depósito, que é a parte que não forma gases, né? Ela forma compostos insolúveis que vai sedimentar então na Terra. Ok? Bom, os ciclos, então, como a gente viu, eles podem ser classificados dependendo da natureza do reservatório abiótico, tá? E esse reservatório a gente já acabou de falar há pouco, que são os ciclos gasosos e sedimentares. E nós temos também o compartimento de troca e o reservatório. O reservatório é o compartimento lá do ciclo onde o nutriente se encontra em grande quantidade e onde ele gasta muito tempo, ou seja, onde ele fica bastante tempo ali disponível. E o compartimento de troca é aonde ele fica por um tempo de residência menor, por um menor tempo
possível, ok? Bom, para a gente começar a falar aí, nós vamos entrar hoje na ideia do ciclo do carbono. Nós vamos dar uma olhadinha aqui no experimento de Miller e Urey. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse experimento foi feito há muitos anos atrás. E ele, o que ele fez? Ele imitou uma atmosfera primitiva. O que ele fez? Veja, a atmosfera primitiva ela era um ambiente bem hostil, com muitas descargas elétricas, raios caíam a todo momento na Terra, a temperatura era alta. E o que o Miller e o Urey fizeram foi simular isso utilizando equipamento de laboratório. O que eles colocaram lá? Eles colocaram um balão fechado com aquecimento, então simulando essa temperatura mais elevada, e também colocaram um ambiente onde tinha descarga elétrica, utilizando uma bateria. O que foi acontecendo ao passar do tempo? Conforme o tempo foi passando, eles foram obtendo aí moléculas de carbono como o formol, o ácido cianídrico. Só que após alguns dias, acabou surgindo aí, acabou sendo formado nesse experimento as moléculas mais complexas que formam os aminoácidos. Eles encontraram o aminoácido glicina e alanina. E o que são os aminoácidos, né? Nós sabemos que os aminoácidos eles constituem a vida por quê? Porque eles se ligam por ligações que nós chamamos de peptídicas, formando as proteínas. E grande parte aí dos seres vivos, né, são formados aí por vários tipos de proteínas diferentes, tá? Então foi um experimento que mostrou mais ou menos aí como que começou a ser originado a vida, tá? Claro que essa aqui é uma das teorias possíveis, né? Então, naquele ambiente inóspito, moléculas mais simples, tá? Então, inicialmente, obviamente, que eles colocaram moléculas lá dentro, o gás. Eles colocaram lá a água na forma de vapor, né? Ela foi vaporizando, obviamente, pela alta temperatura. Colocaram metano, gás hidrogênio e nitrogênio, ou seja, imitando aí alguns gases que poderiam estar presentes na atmosfera mais primitiva, né? E aí, a partir de um tempo, aí, depois de semanas, que eles viram aí a formação das moléculas mais complexas. Claro que aqui cabem muitas respostas ainda, como que esses peptídeos aí que são os aminoácidos foram se juntando aí por ligações para formar as proteínas, tá? Então tem algumas coisas ainda em aberto dentro dessa teoria, mas ela dá uma ideia para a gente como que começa isso, né? Nós percebemos que o carbono está bem presente aqui, certo? Então vamos falar do ciclo do carbono, o primeiro ciclo que nós vamos tratar aí. Então veja, uma coisa que eu coloco aqui geralmente para falar sobre o ciclo do carbono é uma citação que eu escutei de um aluno uma vez. Ele falou o seguinte: somos feitos de parte de pessoas e animais mortos. A pergunta é, há algo certo nessa frase? Enquanto vocês vão pensando, eu vou colocar aí a primeira palavra-chave. A primeira palavra-chave é meio ambiente. Primeira, meio ambiente. Ok? Então, pausa, vocês pensaram aí, será que esse aluno está certo? Bom, essa frase não está escrita de forma científica, mas se a gente for ver em relação ao ciclo do carbono e dos outros elementos também, esses elementos um dia fizeram parte de outros animais, né? Mesmo que você seja aí uma pessoa que se alimente só de plantas, os carbonos que constituem as plantas, um dia eles podem ter feito parte de outros animais, porque tudo é um ciclo dos elementos, né? Os ciclos, uma planta que eu me alimento dela, ela vai me fornecer os carbonos, conforme eu vou crescendo, esses carbonos vão fazer parte do meu organismo, certo? A pergunta que vocês já devem ter respondido a partir do ensino de química orgânica é por que o carbono forma as estruturas da vida. Então, o carbono ele forma exatamente porque ele pode formar ligações múltiplas, ele forma cadeias que podem ser cadeias muito grandes que são necessárias para formar as estruturas vivas. Tá? Então, por isso o carbono. E esse ciclo do carbono, então, vamos ver aonde que nós encontramos o carbono dentro do seu ciclo. Então, nós temos na Terra cerca de 350 ppm, nós temos na crosta terrestre 200, nos oceanos 28, na forma de carbono inorgânico, que é os carbonatos,
Nos oceanos também na forma de orgânica, de outros tipos de materiais, temos o 2 ppm e o atmosférico como CO2 360 e além do CH4, aí também atmosférico que é 1,7. Então, o carbono, veja bem, ele é um elemento minoritário na composição terrestre, mas ele é um elemento essencial na composição da matéria orgânica, ou seja, essencial para a vida, né? Por isso que eu até coloquei aqui para a gente discutir primeiramente ele. O CO2 é a forma mais disponível que nós encontramos o carbono. Tá? Então, essa é a molécula-chave do ciclo do carbono, é a principal que faz parte. Porque, ó, veja bem, ele é mais disponível e também mais reativa. Né? E nós vamos ver daqui a pouco, como que esse carbono então, vai acabando sendo aproveitado. Tá? Então, a segunda coisa que nós vamos tratar aqui é sobre... Aliás, a segunda palavra-chave que nós temos aqui é química sustentável. Ok? Segunda palavra-chave, química sustentável. Então, temos aí o ciclo do carbono. E o principal componente do ciclo é a fotossíntese. O que nós temos na fotossíntese? O gás carbônico da atmosfera, né, que vai sendo formado tanto por ação humana como ação natural, queima de materiais, decomposição, nós temos a formação de CO2, reage com água presente na atmosfera, na presença de luz, né, da luz solar, nós temos a produção aí dos carboidratos, como aqui a glicose está representada C6H12O6. Mais o oxigênio, nós sabemos que no ciclo do carbono também eu tenho aí a passagem do oxigênio, então ela vai entrar, a fotossíntese também vai entrar dentro do ciclo do oxigênio, que nós vamos ver um pouco adiante. Ok? Então veja, olha, o gás carbônico, a planta ela tem essa capacidade que nós não temos, então nós precisamos se alimentar de plantas. Né? Elas conseguem transformar moléculas simples de gás carbônico, fixando e transformando ela nos carboidratos, nos açúcares, né? Que nós temos aí mais simples, mais complexos, que vocês veem lá na química orgânica. Tá? Então vejam, nós podemos capturar, quanto mais plantas nós tivermos, mais nós conseguimos capturar de gás carbônico. Por isso a preocupação aí com a questão de desmatamento, que sempre houve, vocês escutam falar disso desde lá, da época que vocês estavam na pré-escola, né? Sempre se fala muito disso, exatamente devido ao ciclo aí do carbono, que é muito importante, né? Nós temos também a questão de aumento desse CO2 na atmosfera, que é prejudicial aos seres vivos devido ao aumento do efeito estufa. O que nós fazemos, nós seres vivos, é o contrário aí, seria o contrário, que é a produção do gás carbônico. Né? Nós respiramos, devolvendo gás carbônico para o ambiente. Tá? Então, no momento que você está enviando o ar para fora do pulmão, você está enviando aí o gás carbônico para fora. Nós temos lá o oxigênio que entra no processo de respiração, ele vai reagir com os carboidratos que nós uma vez consumimos a partir das plantas, né? E vai produzir o CO2 mais a água. E também a energia que é necessária para os organismos sobreviverem. Você está caminhando, você está pensando aqui nessa aula, essa energia foi produzida a partir da respiração celular. Tá? Então, o ciclo do carbono, ele é produzido ele é consumido pelas plantas e os demais seres vivos acabam aí devolvendo gás carbônico no processo de respiração, onde eles consomem exatamente esses carboidratos que fazem parte aí da alimentação dos mesmos. Nós também temos o ciclo do carbono no mar. Como que se dá o ciclo do carbono no mar? O ciclo do carbono no mar, ele acontece a partir do carbono atmosférico que acaba se dissolvendo em água. Então, se vocês lembrarem lá que o gás carbônico é um óxido ácido, na presença de água ele vai se dissolver. Deve chamar a atenção de vocês também lá, quando se fala em química analítica, olha, você tem que tomar cuidado com o gás carbônico, porque ele pode estar presente, ele pode acabar entrando na tua solução. Então, às vezes tem alguns procedimentos que a gente fala, olha, não respire muito ali próximo do experimento, porque o gás carbônico pode reagir com a água. É porque ele forma o ácido carbônico em água. No mar, então, nós também temos o ciclo. Obviamente que também temos os rios, né? Mas aqui colocamos no mar porque faz parte
da maior superfície da Terra. Okay? Então, o que acontece? Ó? O gás carbônico da atmosfera ele vai entrar na água, parte dele vai ser consumido na fotossíntese também, porque temos plantas aquáticas, outra parte vai formar em equilíbrio o ácido carbônico. E esse está em equilíbrio com o íon bicarbonato, e quando ele encontra aí íons presentes na água do mar, ele pode formar produtos insolúveis, como por exemplo com o íon carbonato com o cálcio. E vai formar o carbonato de cálcio, que então vai formar o sedimento. Então ele vai estar depositado como sedimento lá no fundo do oceano. Nós temos também o aproveitamento dos carbonatos por alguns animais marinhos que vão produzir as conchas, né? Inclusive a gente tem um uso das conchas aí, até mesmo na criação de animais, né? Quem cria aves, por exemplo, esses ovos que a gente compra no supermercado, geralmente a empresa lá que produz os ovos, ela acaba aproveitando essas conchas, dando um farelo de concha junto com a ração das galinhas para que elas melhorem aí a casca do ovo, que também é composta de carbonato de cálcio. Tá? Então, nós também temos o ciclo do carbono na água. Então, olha, aqui nós temos uma imagem. Vamos ver aqui, eu quero que vocês pausem rapidinho aqui e respondam para mim o que está faltando na imagem. Isso aqui mostra exatamente o ciclo do carbono. Ok? Então veja, olha, aproveitando que vocês estão parados aí olhando para ver o que falta na imagem, eu vou trazer a terceira palavra-chave, que é tratamento de água. Tratamento de água, terceira palavra-chave, que vai estar aí também presente em muitas das nossas discussões nas próximas aulas. Então veja, vamos ver o que falta na imagem então quando a gente fala de ciclo do carbono. Vamos ver se vocês acertaram o palpite que vocês acabaram dando. Olha, nós temos aqui a parte da sedimentação, lá na profundeza do oceano, a gente acabou de ver a formação dos carbonatos. Temos aqui a biota marinha participando, carbono que está dissolvido, né? A gente viu que o CO2 se dissolve. Temos o carbono na atmosfera, a vegetação está absorvendo, está liberando ele, e também tem a liberação a partir dos solos. Aqui temos a queima de combustíveis fósseis industriais sendo feitas nas cidades, nas indústrias, enfim. O que está faltando aqui é o processo de putrefação, né? Ele até colocou a questão dos solos, mas não colocou a putrefação, né? Que é o processo aí de decomposição da matéria orgânica dos seres vivos, plantas e animais. Eles se decompõem também, e entre os produtos de decomposição nós teremos o CO2. Tá? O CO2 é o principal produto da reação que nós temos de combustão. Né? Quando qualquer material queima, eu tenho como principal produto de decomposição o CO2. Vejam, o CO2, então, a princípio a gente imagina, não, existe um ciclo, então ele está sendo todo aproveitado. Bom, mas isso não é realmente verdade. Hoje, e os últimos estudos científicos mostram isso, que a gente tem produzido mais CO2 do que as plantas podem realmente absorver e fazer fotossíntese desse CO2. Então nós temos um aumento crescente da concentração do CO2, devido ao aumento do uso de combustíveis fósseis, mais demanda de combustíveis pelo aumento da população. Então nós temos um crescimento disso. Então uma das demandas das próximas gerações, e quem for trabalhar com química e depois for querer fazer alguma coisa diversa ali dentro da área, dar uma modificada nos processos, é tentar fazer realmente a diminuição da emissão de CO2, né? Porque nós temos aí o efeito do aquecimento global. O aquecimento global ele é um efeito natural, necessário para a Terra, mas o que acontece é que o aumento do CO2 na atmosfera aumenta esse efeito e aquece o planeta. E o aquecimento do planeta tem várias consequências que vão aí desde o aquecimento da água dos oceanos, que pode modificar aí as correntes, até mesmo a maior dissolução de alguns materiais na água, entre outros problemas, até mesmo de desconforto. Né? Então, existe todo um controle aí em relação a CO2 na atmosfera, que é necessário para a gente poder entregar aí para as próximas gerações um planeta que não aqueça tanto. Como que eu posso contribuir? Né?
Aqui eu nem vou colocar ainda, porque nós vamos entrar em outras discussões isso, mas como eu posso contribuir, eu como pessoa, como consumidor, para diminuir essa questão da formação do CO2. Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem do Taj Mahal. Nós temos a imagem de frente, e quando a gente olha lá para o fundo do Taj Mahal, olha a destruição que nós temos. Então a poluição está muito presente. Essa poluição, inclusive existem parâmetros de qualidade de água, que nós vamos falar nas próximas aulas, parâmetros também de tratamento de esgoto, como isso pode ser feito, mas tem vários poluentes diferentes. E reduzir é uma das coisas que a gente sempre deve gerar. Tá? Aliás, deve buscar. E vocês devem estar até cansados de ouvir falar sobre isso. Uma das alternativas possíveis para diminuir essa concentração aí que nós vemos aí, plásticos, entre outras coisas, é a produção, por exemplo, de polímeros biodegradáveis. Isso aqui é só uma das alternativas. Nas próximas aulas vamos descobrir e analisar outras. Tá? Por que os biodegradáveis? Porque eles podem ser degradados pela ação de micro-organismos. Então é o exemplo aí os poliésteres que são hidrolisados, formando cadeias menores e vão produzir o CO2 mais o metano mais a água. Que daí o CO2 aqui vai voltar para o ciclo aí e vai produzir novamente a planta, já que os polímeros biodegradáveis desse tipo aqui, eles podem ser produzidos a partir de planta, como a cana-de-açúcar e o milho, tá? Então veja, olha, o problema ainda é que nós temos um alto custo com os plásticos biodegradáveis. Então uma das demandas que nós temos é aumentar a qualidade dos materiais que podem diminuir essa degradação ambiental, favorecer o meio ambiente, com um custo mais baixo. Olha só, o polipropileno custa $1 por quilo, isso é um dado meio desatualizado. E o PHB, que é o substrato feito de sacarose, é 2,65. Então é 2,65 vezes mais caro. Então é uma das coisas aí que demanda hoje de muitas pesquisas ainda, e na verdade são muitas pesquisas que são feitas aí para substituir esses materiais e vários outros processos exatamente para favorecer o meio ambiente, já que nós fazemos parte dele, Será que é 100% biodegradável? Aqui também a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? De acordo com Joseph Green, da Universidade lá da Califórnia, alguns plásticos no teste que ele fez lá foram absorvidos pelo ambiente, outros viraram pó. E o problema é que esse pó está aparecendo no oceano. Daqui a pouco, quando a gente vai analisar a qualidade da água do mar, a gente vai ter que estar também analisando aí a questão de qual é a quantidade que nós temos de pó de plástico, e está aparecendo nos mares, inclusive. Tá? E a Silvia Rolim, que é uma pesquisadora também dessa área, ela disse aí que é bobagem acreditar que todo material biodegradável seja bom para o meio ambiente, pois libera CO2 responsável pelo efeito estufa. Então tem tudo isso. Será que realmente ele vai fazer parte do ciclo, ele vai ser aproveitado? Tá? Então a gente tem aí muita coisa para discutir quando a gente fala de meio ambiente, de aproveitamento de recursos, da qualidade do ar, da água, que nós vamos falar na disciplina. Tá? Então, olha, por exemplo, o que a Silvia cita, um exemplo dela, que não é o que eu estou falando. Ela sustenta que devem ser produzidos plásticos mais resistentes que possam ser reciclados. Então, é uma das opções que também a gente vai entrar em detalhes mais para frente. Aí, só para vocês terem uma ideia, nós temos aí o ciclo que faz parte, aí o poliácido lático, que é chamado de PLA, que é um exemplo aí de polímero que pode ser obtido a partir de um ciclo, onde entra o ciclo do carbono também, porque ele pode ser produzido a partir do milho, no caso no Brasil da cana-de-açúcar, tá? A produção maior dele ainda é nos Estados Unidos, que tem uma produção alta de milho, mas ele pode ser produzido pela cana também. Ele é processado, separa lá o amido, no caso aqui do milho eu estou falando, então a gente poderia até pular essa etapa do amido, porque a cana-de-açúcar direto nós já vamos para um açúcar. Aí no caso do amido seria feita uma hidrólise enzimática, fermentação, aí vai acontecer a reação que vai formar o polímero e ele é biodegradável a CO2 e a gente vê que o CO2 entra de novo no ciclo do carbono. A partir da fotossíntese a cana-de-açúcar vai crescer. Então a gente viu que tem ali também a questão, olha, ele vai produzir de qualquer jeito CO2, esse CO2 realmente vai ser aproveitado? Então tudo isso aí entra num balanço que deve ser feito, aí pensado quando a gente vai escolher um método possível. Beleza? Então nós vamos concluir
a aula de hoje, terminando aí no ciclo do carbono, tá? Para que ela não fique tão cansativa e gerem dúvidas para vocês perguntarem também, mas ainda falta falar a quarta e última palavra-chave, que é ciclos, que foi exatamente o que a gente começou a falar hoje, né? Quarta palavra-chave é ciclos. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que vocês ficarem em dúvida, vão deixando anotado e me mandem a dúvida. Vamos discutindo também nas aulas ao vivo, para que a gente deixe tudo muito claro. Tranquilo? Até a próxima!